O gerente da cooperativa olhou para os números na planilha, depois olhou para o homem sentado do outro lado da mesa, e disse algo que nunca mais esqueceu. Senhor Ademir, o preço que o senhor está pedindo pelo seu leite está fora da realidade. Não temos como trabalhar com isso. O homem se chamava Ademir Roque. Tinha 52 anos, 34 vacas leiteiras, e uma fazenda de 48 hectares no interior do Paraná que havia herdado do pai em partes iguais com o irmão, e que havia comprado inteira quando o irmão decidiu que não queria mais saber de campo. Ademir ouviu o gerente. Não respondeu. Dobrou o papel que havia levado com seus cálculos de custo de produção, guardou no bolso da camisa, levantou da cadeira e estendeu a mão. Obrigado pelo seu tempo. Saiu pela porta de vidro da cooperativa, atravessou o estacionamento, entrou na caminhonete com 180 mil quilômetros no odômetro, e ficou parado por um momento com as mãos no volante. Não estava com raiva, estava calculando. Porque o que o gerente não sabia, o que ninguém naquela sala sabia, é que Ademir Roque havia chegado àquela reunião não apenas para negociar preço. Havia chegado para tomar uma decisão, e a resposta do gerente havia tomado essa decisão por ele. O que aconteceu nos 5 anos seguintes é o motivo pelo qual, até hoje, o nome de Ademir Roque é pronunciado de um jeito diferente naquela região do Paraná. Se você quer ouvir histórias de pessoas que foram rejeitadas e transformaram essa rejeição no começo de algo maior, inscreva-se agora nesse canal. Toda semana tem uma história nova. E eu prometo, você não vai se arrepender. Para entender o que Ademir decidiu naquele estacionamento, você precisa entender o que havia acontecido nos 30 anos anteriores. Ademir havia começado a trabalhar na fazenda do pai aos 14 anos. Não porque fosse obrigado. Seu pai, seu Valdemar, era um homem que acreditava que o filho deveria escolher o próprio caminho. Mas Ademir havia escolhido o campo naturalmente, da mesma forma que algumas pessoas escolhem música ou matemática, porque algo naquilo fazia sentido para ele de um jeito que outras coisas não faziam. Aos 18 anos, já sabia ordenhar, identificar doença em gado, calcular ração, negociar com veterinário. Aos 22, havia assumido a gestão financeira da fazenda porque seu Valdemar reconhecia que o filho entendia de números melhor do que ele. Em 1992, quando seu Valdemar morreu, a fazenda foi dividida entre Ademir e o irmão mais novo, Celso, 48 hectares cada um. Ademir ficou com a parte onde estava a sede, o galpão e o curral. Celso ficou com a parte leste, terra boa mas sem estrutura. Celso tentou por 3 anos. Em 1995, foi até Ademir com uma proposta. Irmão, eu quero vender minha parte. Não tenho jeito para isso. Quero ir para a cidade tentar outra coisa. Ademir não tinha o valor pedido em dinheiro, mas foi ao banco cooperativo da região, apresentou seu histórico de 5 anos de gestão, e conseguiu um financiamento de R$82 mil. Pagou ao irmão, ficou com os 96 hectares inteiros, e ficou com uma dívida de R$82 mil que levou 7 anos para quitar, pagando todo mês, sem atrasar um dia, enquanto administrava o rebanho e melhorava a infraestrutura da fazenda com o que sobrava. Quando quitou o último boleto, em 2002, Ademir havia aprendido uma coisa que nunca mais esqueceu. Dívida de terra era aceitável. Terra não deprecia, não quebra, não precisa de peça. Dívida de equipamento era perigosa. Máquina deprecia, quebra, fica obsoleta. E dívida para custeio era armadilha. Você paga juros para produzir algo cujo preço você não controla. A partir de 2002, Ademir só fez dívida de terra, nunca mais de outra coisa. Entre 2002 e 2012, Ademir foi construindo sua operação de forma metódica. Ampliou o rebanho de 18 para 34 vacas leiteiras. Melhorou a alimentação. Investiu em manejo sanitário. A produtividade por animal havia quase dobrado. Não porque comprou equipamento novo, mas porque entendeu melhor o que cada animal precisava. Vendia o leite para a cooperativa regional há 15 anos. Era um cliente antigo, pontual, com qualidade consistente acima da média dos fornecedores da região. Mas em 2012, algo havia mudado. A cooperativa havia sido adquirida por um grupo maior, de São Paulo. Os novos gestores haviam chegado com planilhas e metas de redução de custo. A estratégia era simples: padronizar o preço pago aos produtores num valor menor, consolidar os fornecedores maiores, e descontinuar os contratos com produtores pequenos que não tinham escala suficiente para justificar a logística de coleta. Ademir, com 34 vacas e produção diária de 800 litros, estava na linha de corte. O gerente havia chamado os pequenos produtores um por um para comunicar o novo preço. Quando chegou a vez de Ademir, a proposta era simples: aceitar uma redução de 18% no preço por litro, ou encerrar o contrato. Ademir havia pedido uma semana para calcular. Voltou com os números na mão.
Com a redução proposta, sua margem por litro cairia de 42 centavos para 18 centavos. O custo de produção não havia mudado. A proposta tornava a operação inviável. Ele estaria produzindo para pagar conta, sem sobra nenhuma. Foi aí que pediu ao gerente para conversar, e o gerente disse que o preço que Ademir pedia estava fora da realidade. No estacionamento da cooperativa, Ademir ficou com as mãos no volante por uns 5 minutos. Depois ligou o carro e foi embora. Naquela noite, sentado na varanda depois do jantar, contou para a esposa, Neuza, o que havia acontecido. Neuza ouviu tudo. Depois perguntou, e agora? Agora eu faço o que devia ter feito há 10 anos. O quê? Processo meu próprio leite. Neuza ficou olhando para ele por um momento. Ademir, isso é uma fábrica. Isso é vigilância sanitária, pasteurizador, embalagem, distribuição. Isso é outro nível. Ele olhou para a escuridão do campo à frente. Mas é o único nível que faz sentido. Neuza não respondeu imediatamente. Havia aprendido ao longo de 30 anos de casamento que quando Ademir dizia que algo fazia sentido com aquela voz calma, não era impulso. Era a conclusão de um cálculo que havia rodado na cabeça dele por muito tempo. Quanto você tem guardado? 118 mil. Quanto precisa para começar? Uns 250 mil para uma estrutura mínima viável. Pasteurizador usado. Câmara fria, embaladora, adequação do galpão, registro no SIF. Você vai precisar de mais. Vou pedir empréstimo para a diferença, mas empréstimo de estrutura, não de custeio. Neuza ficou quieta por um momento. Então vai. Aqui você precisa entender o que Ademir estava fazendo, porque não era simplesmente montar uma fábrica pequena por teimosia. Era uma decisão calculada que levava em conta algo que a maioria dos produtores nunca para pensar. O produtor de leite que vende para a cooperativa ou laticínio está sempre na posição mais fraca da cadeia. Ele produz, o intermediário processa, o intermediário distribui, o intermediário determina o preço. O produtor aceita ou fica sem mercado. Ademir havia percebido isso em 2002, quando quitou a dívida do irmão e passou a analisar sua operação com mais frieza. Havia percebido que em 10 anos de trabalho duro, a margem por litro havia flutuado, mas nunca havia crescido de verdade, porque quem controlava a margem era a cooperativa, não ele. A proposta de redução de 18% havia sido o gatilho, mas a decisão havia sido amadurecida em 10 anos de observação silenciosa. E o que aconteceu nos 5 anos seguintes? O que ninguém esperava. Começa aqui. Em janeiro de 2013, Ademir deu entrada no pedido de financiamento no banco. Apresentou um plano de negócios que havia preparado com a ajuda de um contador da cidade, projeções de produção, análise de mercado local, estimativa de ponto de equilíbrio. O banco aprovou R$130 mil. Com os 118 mil que tinha guardados, Ademir tinha 248 mil para começar. Comprou um pasteurizador usado de uma cooperativa que havia fechado no interior de Santa Catarina, R$82 mil, em bom estado, com capacidade para processar 4 mil litros por dia. Comprou uma câmara fria usada por 23 mil, uma embaladora por 18 mil, reformou o galpão antigo que havia servido de depósito por anos, paredes azulejadas, piso epóxi, sistema de drenagem adequado. Em setembro de 2013, depois de 8 meses de obras e burocracia, o laticínio Roque recebeu o registro no Serviço de Inspeção Federal. O primeiro lote de leite pasteurizado foi produzido numa segunda-feira de outubro. 2 funcionários contratados, Neuza operando a embaladora, e Ademir no pasteurizador. 240 litros no primeiro dia, vendidos diretamente para 3 mercearias da cidade a um preço 40% acima do que a cooperativa pagava para ele como produtor. Nos primeiros 6 meses, foi difícil. A distribuição era feita por Ademir mesmo, numa caminhonete refrigerada que havia alugado porque não tinha dinheiro para comprar. Acordava às 4 da manhã para ordenhar, às 6 para processar, às 8 para entregar. Chegava em casa às 2 da tarde, dormia 1 hora, voltava para o galpão. Repetia no dia seguinte. As mercearias que haviam aceitado leite no início eram pequenas, 2, 3, 4 caixas por semana. O dono de uma delas havia dito, na primeira visita, que só estava aceitando porque conhecia Ademir há 20 anos e queria ajudar. Eu agradeço, Ademir havia respondido, mas não precisa de ajuda. Experimente o produto. Se não vender, não renova. O produto vendeu. Na segunda semana, o mesmo dono pediu o dobro. Em dezembro de 2013, 2 meses após começar, o laticínio havia conquistado 7 pontos de venda. A receita cobria os custos operacionais e as parcelas do financiamento, com uma margem pequena que Ademir guardava inteiramente. Não gastou um centavo a mais do que o necessário para viver naquele primeiro ano. Neuza cuidava da parte administrativa, notas fiscais, controle de qualidade,
relacionamento com clientes. Havia feito um curso rápido de gestão de alimentos online, imprimia os materiais e estudava de noite depois que os filhos dormiam. Havia assumido aquela responsabilidade com a mesma seriedade com que havia cuidado da família, completa e sem reclamação. Em fevereiro de 2014, um supermercado de médio porte da cidade vizinha entrou em contato. Havia comprado leite numa das mercearias e queria saber se Ademir conseguia fornecer para a rede deles. 4 lojas, demanda de 300 litros por semana. Ademir foi até o supermercado pessoalmente, levou amostras, levou os laudos de qualidade, sentou com o comprador e explicou a operação, de onde vinha o leite, como era processado, qual era o prazo de validade. O comprador aprovou na hora. Em março de 2014, o laticínio havia conseguido contratos com 11 pontos de venda. A produção havia chegado a 800 litros diários. O rebanho inteiro de Ademir, agora com 42 vacas depois que comprou mais 8 de um vizinho que estava reduzindo a operação. E então aconteceu algo que Ademir não havia planejado. 2 produtores vizinhos, que também haviam sido afetados pela redução de preço da cooperativa, foram até ele. Ademir, você está processando seu próprio leite. Você poderia processar o nosso também? Ademir ficou quieto por um momento. Depois disse, quanto vocês produzem? Juntos, uns 600 litros por dia. Ademir fez o cálculo de cabeça. O pasteurizador tinha capacidade para 4.000 litros. Estava usando 200. Havia espaço. Eu processo. Vocês ficam com 60% do valor de venda. Eu fico com 40% para cobrir processamento e distribuição. Os 2 produtores aceitaram na hora. Em abril de 2014, o laticínio Rock estava processando 1.400 litros por dia, o leite de Ademir mais o de 2 vizinhos, e estava crescendo. Em 2015, a cooperativa que havia reduzido o preço de Ademir 3 anos antes começou a ter problemas. A estratégia de redução de custo havia afastado muitos pequenos produtores, que eram a base de fornecimento da região. Os grandes produtores que haviam ficado eram mais exigentes nas negociações e tinham mais poder de barganha. A qualidade média do leite havia caído porque os melhores pequenos produtores, aqueles que cuidavam bem do rebanho e entregavam leite de alta qualidade, haviam migrado para outras alternativas. Em 2016, a cooperativa reportou prejuízo pela primeira vez em 12 anos. Em 2017, o Grupo de São Paulo que havia adquirido a operação decidiu que a unidade do Paraná não era estratégica e colocou à venda. Ademir soube disso por um produtor que ainda fornecia para a cooperativa. Naquele momento, o laticínio Rock processava 3.200 litros por dia. Tinha contratos com 43 pontos de venda em 4 municípios. Tinha 6 funcionários. Tinha uma caminhonete refrigerada própria, comprada em 2015 com dinheiro da operação, sem financiamento. E tinha, na conta bancária, R$ 260 mil de reserva. Ademir foi até o banco, não para pedir financiamento, para apresentar uma proposta de aquisição. A negociação durou 4 meses. O Grupo de São Paulo queria R$ 800 mil pela unidade, equipamentos, estrutura física, carteira de clientes, marca. Ademir ofereceu 540 mil. O grupo contrapropôs 700 mil. Depois de 2 semanas de silêncio de Ademir, baixaram para 680. Ademir foi a 610 mil, 260 mil da reserva, mais 350 mil em financiamento bancário com a própria estrutura da cooperativa como garantia. Apresentou um laudo de avaliação independente que havia encomendado, mostrando que o valor real dos ativos não justificava mais do que 650 mil. O laudo havia custado 3 mil reais e havia economizado 70 mil na negociação. O grupo hesitou por mais 3 semanas. Depois aceitou. Em março de 2018, o acordo foi assinado num cartório da cidade. Presentes: Ademir, Neuza, o advogado deles, o representante do Grupo de São Paulo, e o gerente do banco que havia aprovado o financiamento. O mesmo banco que havia aprovado o primeiro empréstimo de 130 mil em 2013. O mesmo gerente que havia ficado surpreso quando Ademir apresentou aquele plano de negócios 5 anos antes. Você disse que ia crescer, o gerente comentou, enquanto assinavam os documentos. Eu acreditei, mas confesso que não esperava tanto. Ademir sorriu. Eu também não esperava tanto. Esperava o suficiente. O tanto veio junto. Ademir Rock, o produtor que havia saído daquele mesmo escritório da cooperativa 6 anos antes depois que o gerente disse que seu preço estava fora da realidade, voltou como proprietário da operação inteira. O gerente havia sido demitido 2 anos antes, quando a cooperativa começou a dar prejuízo. Hoje, em 2024,
O Laticínio Roque processa 8.000 litros por dia. Tem 17 funcionários. Distribui para 112 pontos de venda em 6 municípios. Fornece leite para 2 redes de supermercado regionais. E ainda compra leite de 11 pequenos produtores da região, pagando um preço 35% acima do que a cooperativa pagava antes de ser fechada. Ademir tem 64 anos. Continua acordando às 4 da manhã. Continua no campo antes do sol aparecer. A diferença é que agora, quando olha para a operação, não vê só as vacas e o pasto. Vê o pasteurizador que comprou usado em Santa Catarina. Vê a embaladora que Neus operava no primeiro dia. Vê os 2 funcionários que contratou em 2013 e que ainda estão lá, agora como supervisores de produção. E às vezes, quando passa pela estrada onde fica o antigo prédio da cooperativa, agora com a placa do Laticínio Roque na fachada, pensa naquele gerente, naquela frase, asterisco, o preço que o senhor está pedindo está fora da realidade, asterisco, não com raiva, com algo mais próximo de gratidão. Porque se o gerente tivesse aceitado a negociação naquele dia de 2012, Ademir provavelmente ainda estaria vendendo leite por litro, esperando o próximo reajuste, dependendo de uma decisão tomada em São Paulo por alguém que nunca havia posto o pé numa fazenda. A rejeição foi o começo, e o começo foi a coisa mais valiosa que aquele gerente, sem saber, havia dado a ele. Se essa história te fez pensar diferente sobre rejeição, sobre o que fazer quando fecham uma porta na sua cara, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, faz isso agora. Toda semana tem uma história como essa. Histórias de pessoas que ouviram não e transformaram esse não no maior sim das suas vidas. Até a próxima.